Olá, sejam todos bem-vindos à formação para professores. Hoje nós falaremos da plataforma Elefante Letrado. Meu nome é Natália, PEC dos anos iniciais da Diretoria de Ensino SUM. Então, agora nós faremos algumas orientações, a respeito de como aparecerá a plataforma Elefante Letrado, como será o trabalho, com essa nova plataforma para os anos iniciais, tá bom? Agora, a partir de 2024. Então, os professores, tanto professores quanto estudantes, irão acessar pelo Centro de Mídias Web, e aí irão clicar lá no ícone Elefante Letrado, e a partir daí aparecerá a plataforma, Tanto o aluno quanto o professor, cada um em seu perfil, terá a disponibilidade de acessar e realizar todas as ações. Lembrando que, eu não tenho acesso. Alguns professores, não têm acesso, alunos já possuem acessos. Se algum ainda não apareceu o acesso, o sistema ainda está sendo mexido, está sendo trabalhado para que todos tenham, tá? Inclusive nós aqui da diretoria, nosso perfil também ainda não está habilitado, ainda não conseguimos. Mas alguns alunos já conseguem, é importante que vocês verifiquem se todos já conseguem, porque daí já podem começar os trabalhos. Vamos lá? Bom, meu nome é Cláudia, eu começo aqui com a citação da BNCC, que trata sobre garantir aos estudantes as aprendizagens necessárias para a leitura da realidade, o enfrentamento de novos desafios contemporâneos e a tomada de decisões fundamentais. Então, a BNCC já traz essa garantia. É diante disso que a plataforma vem com esse engajamento de garantir as práticas de leitura feita pelo estudante na unidade escolar. Eu vou falar um pouco da plataforma, os objetivos, a estruturação, a questão do referencial teórico e o ensino da leitura na escola. Vou passar bem superficial, porque depois nós vamos aprofundar em informações, tanto para coordenadores quanto para professores. A plataforma, ela tem, então, o objetivo de tratar o ensino da leitura de uma forma rotineira na escola, tanto para favorecer o engajamento da leitura de uma forma prazerosa, quanto para garantir também a sistematização da leitura enquanto unidade escolar. Por que Elefante Letrado? A plataforma Elefante Letrado é a única plataforma de livros digitais do país. Ela foi fundamentada em Porto Alegre e foi trazida para São Paulo. É bem importante a gente dizer por que elefante, porque é o animal que tem maior memória, então trouxeram o ícone do elefante como um símbolo, um mascote daquele que memoriza. E isso é muito importante para a leitura, fazer esse tipo de relação, porque a leitura é isso, é tratar com o engajamento de leituras prazerosas, mas também de favorecer o desenvolvimento da compreensão leitora. Para isso, a gente usa da memória. Essa plataforma, ela está apresentada em vários dispositivos, então celular, tablet, computador. Isso é muito importante, porque favorece para nossas unidades escolares o uso sem nenhum empecilho. Ela está estruturada de duas formas, então tem a área do aluno e a área do professor. Hoje a gente vai focar nessa TPC, mais a área do professor e do gestor, tá bom? Então, por enquanto, mais os alunos estão tendo acesso, já pode começar o uso, mas a gente vai focar hoje na área do professor. O referencial teórico dessa plataforma é dizer que a leitura ela tem a sua fundamentação na prática social, que é o letramento. Então, a gente não lê só na escola, a gente lê em tudo quanto é lugar. Ela tem o foco dos gêneros textuais, os diferentes gêneros textuais. É uma plataforma que ela apresenta textos informativos, conto de fada, lendas e mitos, imagem, fábula, crônica, novela, histórias em quadrinhos, poema, parlendas,
poesias, entrevistas, teatros e adivinhas, ou seja, ela é bem ampla. Apresenta também curiosidades, trava-língua, lista, notícias, relatos e bibliografia. Bem ampla. Então, ela atende do 1º ao 5º ano. O foco dessa plataforma, ela está com foco numa avaliação de compreensão por meio de descritores e habilidades. Então, é legal porque isso está muito focado no material digital, na BNCC, no Currículo Paulista, então ela não saiu do nada. Isso é muito importante vocês saberem que tudo que está trabalhando lá no material digital está focado, então, nos descritores e nas habilidades por níveis. Então, você vai olhar que existem níveis, principalmente do 5º ano, que você vai ver lá, que já está aqui também. Então, isso é bem importante a gente saber. E desses descritores, a partir das avaliações, os livros têm essa funcionalidade. Então, a Natália vai apresentar depois a funcionalidade e vocês vão ver que essas habilidades, elas estão organizadas por níveis de proficiência. Isso você já está vendo na plataforma do CAED, isso só o 2º ano, mas essa plataforma é uma plataforma que abrange do 1º ao 5º ano, como a Natália apresentou. E ela apresenta, então, tanto da faixa dos 5 aos 11 anos, níveis de 1 a 5. Então, eu vou apresentar aqui, ó, os níveis de proficiência em leitura. Vocês vão ver que tá, ó, preleitor, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. E ele está dividido por letras. Então, quem está no nível preleitor tem um grupo de livros no nível, e aí passando por esse grupo, e aumenta o nível 5. Só tem 2 letras aí, o Y e o Z, mas porque os livros são mais densos. Quanto maior o nível, mais avançado, aí mais avançados são os livros também. E a gente vai falar um pouco do ensino na leitura. Então, tem um plano de leitura para você, professor, e para aluno. E a plataforma, ela tem um foco na leitura com apoio ao ensino. Nesse foco, então, ele tem 5 pilares: a diversidade, a continuidade, a simultaneidade e a assiduidade e progressão. Todos esses 5 pilares, é muito importante vocês perceberem que não é uma plataforma que pode ser usada quando quer. Ela vai ter uma assiduidade, uma continuidade, por meio da diversidade de livros, e ela vai ter também a sua progressão, ou seja, de acordo com cada nível, ele vai progredindo. Então, o menino não fica no pré-leitor o ano todo. Ele vai ficar no pré-leitor, mas o objetivo é que avance. Como que ele vai saber isso? Por meio das avaliações que serão feitas. E a Natália vai aprofundar depois nessas funcionalidades. Dentro disso, ela também apresenta modalidades de leitura. Feita nessas modalidades de leitura, tem a biblioteca para todos os dias, e a leitura individualizada, que é uma coisa que a gente tem falado muito com o coordenador, e ele tem falado com vocês. O foco dessa plataforma é o aluno lendo. Vai ter momento que o professor pode ler? Sim, mas é o aluno lendo sozinho, o aluno lendo em voz alta, o aluno escutando a leitura. Então, isso é muito importante. E como será organizado, então, a partir do 2º semestre, 2º bimestre, gente? Vai ser organizado deste jeito. Língua portuguesa tem 10 aulas na matriz curricular. 6 aulas estão destinadas ao material digital. 2 aulas, ela será organizada em atividade permanente e plataforma Elefante Letrado. Então, é uma aula específica de 45 minutos para a plataforma Elefante Letrado. Depois a gente vai discutir um pouquinho como é que serão distribuídos esses 45 minutos aí da plataforma. E 2 aulas voltadas para os agrupamentos e atividades por nível de proficiência. Tá? Quando eu falo de agrupamento por nível de proficiência, também está em língua portuguesa e matemática. Só que matemática a gente tem 8 aulas, e vocês já sabem, 6 do material digital, uma da plataforma Matific, que vocês já começaram a utilizar, e uma aula destinada aos agrupamentos e atividades por nível de proficiência. Então, tudo isso vai entrar agora na rotina do 2º bimestre.
E agora eu passo para a Natália, porque ela vai falar um pouco das funcionalidades dessa plataforma. Eu falei muito en passant, mas depois vocês vão perceber que todo esse material será encaminhado para vocês, vocês podem aprofundar. O que eu disse agora, e o foco principal, é que a plataforma ela vem de forma sistemática para a rotina do segundo bimestre, e 45 minutos será destinado para a plataforma Elefante Letrado, com foco no hábito da leitura, na ludicidade e no prazer da leitura, para que o menino avance, tá bom? Agora nós vamos passar para a funcionalidade dessa plataforma. Então, agora, para vocês, eu já comecei a compartilhar aqui a tela. Como é que aparece para você, aparecerá para o professor? Então, eu acessei lá, faz de conta que eu acessei pelo centro de mídias, a plataforma no perfil do professor. O perfil do professor, ele consta com vários ícones, com alguns ícones aqui do lado esquerdo, né? Abaixo do título, né? Elefante Letrado, tem o painel, relatório de biblioteca, livros, tarefas, metas, certificados, turmas, histórias contadas, suporte e teste de fluência. Então, o que me aparece no painel? No painel aparecem as novidades, né? Os novos livros que a plataforma oferece, né? Os novos livros, os livros lidos pelos alunos, livros escutados, o tempo de leitura, né, dos meus alunos, os estudantes por nível de, os meus, né, alunos por nível de leitura, né? Quem está no nível N, né? Quem está no nível U. Então, aqui, se eu clicar, colocar o cursor em cima, acima eu consigo verificar quais são os alunos, quantos alunos da minha turma estão, por exemplo, nesse aqui no nível N, quantos estão no nível U e quem é esse aluno. Então, essa possibilidade, tá? Ele mostra, de um modo geral, a minha turma, tá? No próximo ícone, relatórios. Ele aparece as performances, né, geral da escola, por turma, por estudante, né? Do lado direito, as atividades descritas realizadas pelos meus alunos, ou individualmente por aluno, as gravações e as metas de leitura, tá? Que foram propostos para os meus alunos, né? Então, aqui na visão geral, como que aparece? Eu posso colocar o tempo hoje, né, a performance da escola, nos últimos 30 dias, coloco lá pesquisar, aqui é da escola. Então, os livros lidos na escola, quantos estão em andamento, quantos estão concluídos, o tempo de leitura, né, aqui das turmas, quantos foram concluídos, né, em horas, quantos ainda estão em andamento, os livros escutados, tempo de escuta, quais são os descritores que já foram abordados nas leituras realizadas, né, que esses descritores, né, as habilidades desses descritores, né, eles aparecerão conforme os estudantes forem lendo os livros e após lerem, responderem às questões ou realizarem os jogos referentes às questões que são propostas ao final de cada livro lido, tá bom? Ou escutado, tá? Então, tem o descritor de alfabetização, o descritor compreensão leitora, que aparece localização de informações, relação entre partes do texto, inferência de informações. Lá embaixo, listagem de turmas, então, considerar somente estudantes com registro de leitura. Aí, se eu clicar, considerar somente estudantes com registro de leitura. Se eu desclicar, eu tenho a possibilidade de, inclusive, os estudantes que não realizaram a leitura. Aqui embaixo, aqui estudantes, leitores, livros lidos, média de livros lidos 1, média de livros lidos. Então, ele é bem tempo de leitura, tempo médio de leitura, livros escutados, tempo de escutas, quais as questões respondidas, quantas questões foram respondidas, tá? Quantas estão pendentes, questões aprovadas, engajamento. Então, eu tenho bem detalhadinho como está a minha turma, tá? Ou, no caso, aqui, a performance da escola. Voltando
aqui nos relatórios, eu quero ver por turma, meu relatório por turma. Aparecem os mesmos itens, tá? Que apareceu da performance da escola geral. Aqui é a performance da minha turma. Vamos lá. Mesma coisa. Ali é de modo geral da escola, a informação geral da escola, e aqui vai ser específico, livros lidos por cada estudante da minha turma. A porcentagem, né, o quanto que os meus alunos leram dos livros propostos, tá? Ó, aparece o nome da criança, o nome do aluno, né? O quanto leu, quantos, no geral, quantos concluídos, a quantidade de concluídos em andamento, média da turma, média dos alunos leitores, tempo de leitura, ó, aparece de cada um dos alunos, a porcentagem também, concluídos em andamento do tempo, né? Livros escutados, o tempo de escuta, os descritores, que é de acordo com as questões respondidas de cada livro lido, tá? Que vai aparecer os descritores que são envolvidos, né? Considerar somente listagem de estudantes, se eu não quiser considerar apenas aqueles que têm registro de leitura, quero considerar todo mundo, aí eu clico. Quantidade de livros lidos, aqui estão os meus alunos dessa minha turma fictícia, tá? Tempo de leitura, que vai me aparecer. Questões respondidas, né, desses livros lidos, que cada aluno meu leu. Questões respondidas, aqui, ó, só tem uma criança aqui que respondeu, no caso, né, desse aqui. E o nível, né, dos livros lidos por eles, tá? Aqui, ó. E o nível. O nível que eles estão, né? Tá? Na verdade. Questões aprovadas, mais ou menos. Tá? Volto lá em relatórios. Mesma coisa, esse mesmo painel, essas mesmas informações, eu tenho acesso individualmente, aluno por aluno. Tenho aqui também as atividades escritas que os alunos realizaram, tá? Por turma, por estudante. Aqui eu não vou ter. Vamos lá, livro. Aí tem o livro, né? E atividade proposta, tá? As atividades escritas corrigidas, que o professor tem essa possibilidade de propor atividade de acordo com os pendentes. Espera aí, turma. E tá. E aí tem as atividades, pesquisar quais foram, quais estão pendentes, as corrigidas. Aqui não vai me aparecer porque eu não tenho dados, tá? Mas eu estou mostrando todas as possibilidades. Atividade, tudo isso em relatórios, tá? Atividades de escrita, as gravações já realizadas pelos meus alunos, as metas de leitura, vai me aparecer em relatório. Metas de leitura. Turma 3, vamos lá. Pesquisar. A meta, ó, eu tenho aluno com meta de 50 minutos, de 10 minutos, aqui, nessa turma, tá? Aí, nas ações, quando eu clico aqui do lado direito, em relatórios, nas ações, nas metas da minha turma, ó, aqui, ó, para eu poder colocar a meta para minha turma, eu posso mexer, ó, editar meta de leitura. Então, ó, eu tô na Aline. Então, eu posso colocar a meta de leitura 50 minutos. Eu posso entrar aqui, ó, um pouquinho menos, ó, 40 minutos. Aqui, posso fazer as metas de leitura, 50 minutos, né? Salvar, tá? Nessa parte aqui das metas, é importante a gente salientar que o professor, ele pode desmembrar, por exemplo, ele pode colocar um livro 20 minutos, outro livro 25 minutos, ele pode colocar livros menores, de tempos menores, dependendo do aluno. Então, é legal que nessas metas de leitura, para você cumprir a meta semanal, você pode desmembrar em tempos menores. É legal o que a Natália está colocando. Então, fica na mão do professor essa organização. Se o menino tem fluência leitora, você pode colocar para ele um livro
mais avançado e uma meta maior. Você pode fazer esse ajuste. Então, não é uma coisa padronizada. Essa plataforma a gente tem gostado bastante, porque ela tem funcionalidades a serviço do professor, né? Eu passo a palavra, Natália. Isso, no começo, logo de início, ao invés de colocarmos metas, a gente estuda um pouco, pede primeiro para os alunos começarem a ler, a gente controla esse tempo de leitura que os estudantes estão fazendo, porque a própria plataforma, nós colocando ou não metas, quando cada um dos estudantes estiverem lendo, a própria plataforma com o perfil do aluno vai mostrando, vai depois migrar o relatório trazer o relatório para nós de cada um desses alunos, entendeu? Pode ver, aqui é meta semanal, foi colocada uma meta, posso também colocar nova meta? Posso colocar nova meta, estudante da turma, posso colocar por aluno, posso colocar da turma. Ó, as metas são personalizadas, podem ser individuais para um grupo de alunos ou para a turma toda. A contagem das metas tem início na segunda-feira e término no domingo, à meia-noite, ajudando a contagem quando a contagem é reiniciada. Uma vez criada, a meta fica sempre ativa, ou seja, é renovada automaticamente até que o professor a altere ou desabilite a função. Então, é interessante que nesse momento vocês conheçam apenas a plataforma. Será que agora, nesse momento, eu coloque metas? Por enquanto, nesse momento, não. Vamos estudando a plataforma, verificando conforme os alunos forem lendo, como que aparecem os relatórios para mim, para nós. O importante é, cada estudante de cada turma, de 1º ao 5º ano, semanalmente tem que ler 50 minutos. Ah, como eu faço isso? Como a Cláudia falou, isso pode acontecer em um dia 20 minutos, no outro 25 minutos. Ah, mas os livros que eles estão lendo são breves, são curtos. E na sequência, ele vai lá ler outro. O importante, gente, é ele realizar a leitura, tá? Lembrando, se o aluno simplesmente ficar passando a leitura, quando aparecer o livro para ele, quando ele começar a passar, vocês vão verificar que não contabiliza. O sistema, a plataforma, ela é bem rígida quanto à contagem do tempo. Eles conseguem saber o quanto os estudantes de cada ano, de acordo com o seu perfil, do perfil pelo ano, pela idade que eles têm, se conseguem ou não fazer isso. Então, não contabiliza. Então, não adianta simplesmente ir lá passar o livro, não vai contabilizar os 45 minutos de cada aluno, tá bom? Se eu propor lá 45 minutos, se eu ficar passando, vou ler tantos livros, não vai dar certo. Então, o aluno, ele vai fazendo essa leitura, e o quanto tempo dessa leitura, aí, enquanto professor, a gente vai mediando. Ah, esse livro, tudo bem, eu dei esse livro para a turma, eu dei esse outro livro para a turma. O importante é que tem esse tempo de leitura semanal de 1º ao 5º ano para cada um dos estudantes. Então, a meta é mais uma ferramenta que para a gente propor, para a gente colocar para a sala, tá? Mas nesse momento é interessante conhecermos, tá bom? Os relatórios, tudo isso estava em relatórios, aí as gravações, tá certinho. Metas de leitura, vocês verificaram. Não sei se, voltando aqui de novo, as metas de leitura, eu tenho também, se eu tenho uma meta de um aluno, não quero, foi errado, eu tenho a possibilidade de excluir também essa meta, tá? Essas metas. Diminuir também, nova meta, e salvar, não quero de 50, ó, que nem a Aline está de 50, eu quero de 20 minutos nessa meta, aí eu tenho a possibilidade de salvar. É bem simples, tá? Para vocês saberem quais as funções, tá bom? Voltando lá nos relatórios, tudo bem? Próximo ícone aqui, do lado esquerdo, perfil do professor, biblioteca na visão do aluno. O que é biblioteca na visão do aluno? Eu tenho, enquanto professor da minha turma, qual é a visão, qual é o acervo, né, literário deles. Então, vamos lá. Eu tenho todos os livros aqui disponíveis para mim, enquanto professor.
desde do nível pré-leitor até do nível 5, né? Que é de Y e Z. Então, eu tenho essa possibilidade de verificar quais são esses livros, ó. Os livros no nível pré-leitor. Ó, os livros que me aparecem, ó. Das letras do alfabeto. Natália, como que aparece esse livro? Vamos lá. Letra O. Vou mostrar o livro para ser lido, tá? Lembrando que eu estou no nível AA, hein, gente? Nível AA. Será que meu aluno pré-leitor, né, consegue ler? Mas eu vou mostrar primeiro o livro para vocês, ó. Quando eu clico na biblioteca, nos livros do perfil do aluno, se eu quiser fazer uma leitura compartilhada, eu coloco aqui que eu quero fazer uma leitura compartilhada deste livro com os meus alunos da turma, tá? Mas lembrando que a leitura compartilhada, fazendo essa leitura compartilhada, não contabiliza a leitura individual que o aluno tem que ter, tá? O tempo de leitura, tá bom? Então, não quero só mostrar aqui. Alfabeto Ilustrado, esse livro, ó. Aí tem a possibilidade ele aborda a letra O, óculos. Então, o que começa com a letra O? Olho, onça. Tá, meu aluno não sabe ler, mas eu estou mostrando aqui para vocês como que é o livrinho, tá? Desse nível A. Voltando. Natália, meu aluno não sabe, ele não sabe ler, como que eu vou fazer isso? Tudo bem. Vou colocar escutar o livro. Afinal de contas. Letra O. Óculos. Olho. Onça. Onda. Ônibus. Orelha. Origami. Orquídea. Então, esses livros, todos, se vocês observarem no nível AA, eu tenho a possibilidade de todos os livros que aparecem aqui no nível A, pode ver aqui em cima, nível AA. Todos os livros que aparecem para os estudantes, né, que esse aqui é a biblioteca do estudante que está aparecendo para mim, ele tem a possibilidade de ouvir o áudio do livro, tá? Uma coisa que eu quero acrescentar aqui, né, é que nós temos muitos alunos aí que são especiais, né, que têm as suas dificuldades, e esse nível ajuda bastante. Para aquele aluno que tem baixa visão, para aquele aluno que é autista, ele tem a condição. Então, nessa plataforma, é uma coisa que a gente gostou muito, é que ele abraça todos os alunos, ele acomoda todo mundo. Ele tem essa questão da acessibilidade e do alcance de vários alunos. Então, se a gente tem alguns alunos que ainda não dominam o sistema de escrita, estão no nível pré-leitor e precisa do alfabeto, a gente pode destinar, então, esses livros para essa leitura, que é super produtivo, porque o aluno, geralmente, ele pega o livro e não consegue fazer nada, mas como ele vai ouvir, então ele tem essa funcionalidade também, que ajuda bastante nesse acolhimento da acessibilidade. Isso mesmo, Cláudia. Além de aproveitando que nós estamos nos livros, né? E a Cláudia falou dos alunos público-alvo da educação especial. Se vocês observarem aqui na nossa plataforma, aqui no cantinho direito, abaixo da tela, está escrito aqui, ó, tem um bonequinho, menu acessibilidade. Isso tanto aparece no perfil do aluno quanto aqui no perfil do professor. Vamos lá, perfis de acessibilidade. Ler o leitor da página, eu tenho contraste inteligente, ó. Eu tenho a possibilidade, de acordo com algum probleminha, com o perfil do meu aluno, eu tenho a possibilidade de adaptar a tela, a leitura, né? Então, perfil de acessibilidade, motor prejudicado, né?
daltônico, deficientes visuais, convulsão, epilepsia, TDAH, cognitivo e aprendizagem. Então, eu tenho a adaptação da plataforma, né, da tela, para atender o meu público-alvo. Tudo bem? Isso é bem interessante. Tá? Então, tem várias opções aqui, esse menu de acessibilidade, para poder favorecer a leitura para o meu aluno público-alvo da educação especial, dependendo da deficiência que ele apresenta, tá bom? Deixa eu voltar aqui, que eu alterei o meu, né? Deixa eu tirar o contraste de tela. Vamos lá. Vamos lá. Então, aqui são os livros disponíveis para o meu aluno, tá? Dependendo do ano, tá, gente? Então, não vai, dependendo do ano que o meu aluno estiver, não vai estar disponível todos os livros, né? Depende do nível, tá? Ó, dependendo do nível, eu tenho o acervo disponível para o meu aluno. Posso selecionar um livrinho aqui para ver como já foi selecionado. Tá? Para eu poder saber qual que é o acervo do meu aluno. Até porque eu posso propor um livro para que toda a turma leia. Eu quero olhar, quero ler, tá? Indicar para eles, pessoal, vamos, todo mundo abre no livro tal, vamos fazer a leitura desse livrinho aqui, não sei o que, individualmente, pode no primeiro momento, por que não? Todos os estudantes, como ainda a gente não teve avaliação, por que não cada um, vamos ler tal determinado livro, por exemplo, a Jiboia, então, a Arca de Aicais, entendeu? Então, tem essa possibilidade. Então, fica muito a cargo de vocês. O importante, como eu já disse, é realizar a leitura em 45 minutos, tudo bem? Então, vamos lá. O próximo item aqui. Deixa eu voltar. Orquídea. Foi errado aqui. Desculpa, pessoal. Voltando. Então, estamos em biblioteca, aqui na visão do aluno. Aqui. Da biblioteca na visão do aluno. Então, todo o acervo disponível para o meu aluno, posso selecionar, posso ver quais os livros tem, né? Os conteúdos que são abordados, bem legal. Só um minutinho. Vamos lá, isso foi a biblioteca. Depois, os livros, né? Os livros que eu tenho disponíveis, tá? Detalhes, eu posso ler o livro, né? O título posso procurar um determinado título, por autor, por nível, né? Pesquisar, eu quero livro no nível A. Aguarda, então, me aparecem todos os livros no nível A, quais os livros disponíveis, eu posso fazer a leitura, posso ouvir, detalhes do livro, o quiz, o que aparece no quiz desse determinado livro, sequência didática, tá? Sequência didática, nome do arquivo, posso propor também, nessa sequência didática eu posso propor as atividades, tá? Geralmente tem o quiz, tem algumas questões, bem legal. E nessa parte do quiz, né, Natália, é importante destacar que o professor vai ver quais são as habilidades em defasagem que esse aluno tem, ou essa turma tem, e no quiz você vai ver que existem perguntas que são todas relacionadas à leitura do livro, podem ser localização implícita, explícita, se vai precisar depois de uma ajuda do professor, se vai precisar depois corrigir de forma coletiva. Então, quando você vai selecionar agora no começo, vamos pensar que todo mundo vai ver o mesmo nível. Você já pode olhar qual é o quiz que vai ser apresentado nesse livro. Isso é muito importante para favorecer para o professor quais as atividades que ele vai poder aprofundar depois, ou na aula permanente, ou no agrupamento também pode ser. Se ele percebeu que todo mundo teve a mesma dificuldade, lá no agrupamento de proficiência em língua portuguesa, pode ser aprofundada essa habilidade.
Então, detalhes de quando aparece a página dos livros, né, que estão disponíveis para eu poder selecionar, para propor para a turma, para eu conhecer, para eu saber detalhes, né? Eu quero que minha turma leia determinado livro, tá? Mas quais os livros que tem, né? Quais as questões que aparecem, né? Posso também propor questões? Também, né, mais para frente, tá bom? Bom, tem os livros geral, depois dá para vocês explorarem, tá? Editora, o gênero, o tema. Então, é uma gama bem ampla que vocês podem selecionar do que vocês quiserem. As tarefas, né? Quais as tarefas estão em aberto, as tarefas finalizadas, que turma que eu estou, né? Os estudantes que estão envolvidos, são todos os estudantes, né? Então, as tarefas, metas de leitura, as metas de leitura propostas, como eu já disse lá no relatório, aparecem as metas de leitura de cada um dos estudantes. Se eu não quero meta, eu posso excluir. Isso aparece aqui porque ele foi colocado para a gente saber como aparece, tá, gente? Se for proposto, né? Certificados, o que são esses certificados? São os livros lidos pelos estudantes, né? Da turma, aqui, ó, tem a turma 3. Que período, né? Que período que eu quero? 60 dias, pesquisar. E aí vai aparecer, ó, cada um dos estudantes, o livros do nível 1, lidos por cada um dos meus alunos, livros do nível 2, do nível 3, do nível 4, né? Total de livros lidos, o tempo de leitura de cada um o tempo de leitura de cada desses livros de cada nível, livros escutados, tempo de escuta. Então, ó, por exemplo, livros escutados aqui não vai aparecer, livros lidos. Só para vocês verem como que aparece o certificado. Para aparecer, para eu poder certificar, para gerar o certificado, eu clico em um aluno, né? Depois que eu tenho, aqui tem o registro de todos os livros que eles leram, de cada um dos níveis que foram concluídos, né? Aí eu clico aqui, ó, do lado direito, acima, certificar. Aí aparece aqui para nós, ó. Ó, elefante letrado, certificado de leitura da Aline Almeida, a aluna Aline Almeida, leu 118 livros na plataforma Elefante Letrado durante o período de 3/2 de 2024 a 3 de abril, sendo 29 do nível 1, 23 do nível 2 e assim por diante. Bem detalhadinho. E aí vocês podem organizar o momento para que isso aconteça, tá bom? As turmas, aqui, agora no item depois de certificado, o ícone turmas, a minha turma, que eu quero olhar turmas. Então, mostrar estudantes. Ó, me aparecer cada um dos estudantes, a matrícula, o e-mail desses alunos, o nível que cada um desses estudantes estão, dos meus estudantes, o último acesso deles, de cada um, a pontuação e as ações, tá? O que é essa pontuação, gente? Cada livro que o meu aluno lê, de cada um dos alunos leem, aparece uma pontuação. É a primeira vez que o aluno está lendo determinado livro, ele recebe 50 pontos. As outras vezes em diante, já não são 50 pontos. Aí agora, se for o mesmo, se eu abrir o mesmo livro, aí a pontuação já não será 50 pontos, mas quando é a primeira vez que ele lê, faz a leitura, conclui a leitura, cada uma dessas leituras, a primeira vez que ele acessa, 50 pontos, mas ele tem que concluir, tá? Depois, se ele acessar o mesmo livro outras vezes, aí a pontuação, detalhes agora, depois eu falo para vocês, tá bom? Mas o importante é vocês saberem que tem uma pontuação cada livro que eles leem, que eles concluem, tá bom? E se retomar, também tem uma pontuação, mas não é de 50 pontos, não será de 50 pontos. Aqui em ações, vamos lá, por aluno aqui. Ações, performance do estudante. Eu seleciono o estudante. Período, pesquisar. Então, me mostra a performance do estudante, que isso daí também sai em relatório. Então, performance dos estudantes, aqui no que me aparece. Tá. Aí eu volto. Certificados, né, que aparece lá.
as turmas, me aparece todos esses detalhes, aluno por aluno, mostra do estudante, histórias contadas, gente. Legal aqui, na parte de histórias contadas, toda sexta-feira, a plataforma oferece uma história para ser contada para os estudantes, tá bom? E é bem legal, que agora não vai dar tempo de mostrar para vocês, mas se a gente clicar aqui, nós veremos os contadores de histórias fazendo a leitura do livro, tá bom? E aqui tem o suporte, que é muito importante para todos vocês. O que é o suporte? O que aparece no suporte para todos? Aparece o guia de orientações dos materiais, que são os materiais de apoio, né? Aparece sobre os níveis, né? O pré-leitor, nível 1, nível 2, né? Os níveis, os tipos, os livros, portfólio de leitura, como fazer, o que é o portfólio, como desabilitar o Google Tradutor. Então, ele vai dar várias informações a respeito do que fazer no meu perfil, ou para o aluno, para o estudante, entendeu? Tem o manual do professor, os videozinhos de como acessar o elefante letrado, como funciona o painel. Então, vários videozinhos para facilitar, para poder orientar o professor no que ele tem que fazer em cada um desses ícones que eu acabei de falar para vocês, facilitando. Eu esqueci como faz tal coisa. O que tal ícone oferece aqui para mim? Natália, eu tenho que olhar lá. Então, conhecer a tela das tarefas, como pesquisar livros. Então, dá bastante esse suporte, dá o suporte mesmo ao professor, tá? E como também mexer aqui na plataforma. Manual do estudante, aqui também está aqui no suporte para o professor, tá bom? E é isso. E por último aqui, o teste de fluência leitora. Gente, teste de fluência leitora também aparece aqui, vai aparecer o áudio de cada aluno, a velocidade da leitura, a transcrição do áudio. Lembrando que provavelmente, teste de fluência leitora será na plataforma Elefante Letrado, será para todos os estudantes, primeiro ao quinto ano, a partir do dia 22 de abril, tá? Um grande abraço, obrigada por participarem dessa formação e até logo.